Bom dia a todas e todos. Vamos lá, gente. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aos sindicatos pelo convite para estar aqui com vocês. Isso é um debate fundamental. Afinal de contas, são as vidas das pessoas que estão em jogo quando a gente está discutindo os regimes previdenciários. É o direito à velhice com dignidade, é o direito a uma vida digna, de não empobrecer na fase da vida onde a gente muitas vezes não tem mais condições de manter o ritmo de trabalho. É muito importante que se diga isso, porque no momento que a gente vive no Brasil, se trata da Previdência como se fosse um simples cálculo de tá caro, não tá caro, tá gastando muito, não tá gastando muito, como se isso não fosse, na verdade, estar discutindo o futuro da vida da população. Quando estivermos velhos, vamos ter dinheiro para pagar a nossa alimentação, vamos ter dinheiro para ter uma moradia adequada, vamos ter dinheiro para comprar os medicamentos que a gente vai precisar para a nossa saúde continuar boa. Esse é o debate da Previdência, é o debate das condições que vamos enfrentar a nossa velhice. É inadmissível que isso seja tratado simplesmente a partir de cálculos pouco transparentes que vão legitimando permanentemente uma retirada de direitos. E quando a gente vai ver os regimes próprios da Previdência, as aposentadorias dos servidores públicos nos estados e nos municípios, isso é mais grave ainda, porque infelizmente tem menos debate, menos acúmulo e as informações muitas vezes não são sequer apresentadas publicamente. Eu sou professor, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição federal. Atualmente estou exercendo o mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro e presido uma comissão parlamentar de inquérito do Rio Previdência, que é o sistema previdenciário próprio dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Por que a gente fez essa CPI? Porque nos últimos anos, no Estado do Rio de Janeiro, o nosso sistema previdenciário próprio passou por várias modificações e, mesmo assim, nós temos pouquíssimas informações, pouquíssimos trabalhos que deem conta de explicar a realidade previdenciária lá do nosso Estado. E a gente começou a verificar que isso é uma realidade do Brasil inteiro. Os regimes previdenciários próprios, nos últimos 20 anos, passaram por 3, 4, 5 mudanças estruturantes, mas pouco se tem de informações, de coisa escrita, de estudos, de análises sobre esses regimes próprios. E as últimas mudanças que os regimes estão enfrentando são mudanças especialmente nefastas, porque são mudanças que estão transferindo para os servidores responsabilidades que são do Estado e de toda a sociedade. Que existe um discurso que é o seguinte: tem que reduzir a aposentadoria dos servidores para poder investir em saúde e educação. Quem constrói saúde, educação, acesso à justiça, são servidores públicos. Então não existe você penalizar quem garante o funcionamento do serviço com o discurso de que só com isso que vai se garantir o serviço. Na verdade, o que está se fazendo é precarizar os serviços públicos, precarizar os direitos da população. Então vou tentar partilhar com vocês o que foi a nossa experiência à frente da CPI do Rio Previdência. Ela ainda não está concluída, nós ainda estamos elaborando o relatório final, mas já nos ajudou para ver muitas coisas que marcam os regimes previdenciários próprios que estão sendo pautados nos diferentes estados. Primeiro, é importante um contexto histórico dos regimes próprios da Previdência Social. Por quê? Porque esse histórico vai nos fazer entender como esse momento que a gente está enfrentando atualmente, ele é um momento construído, produzido. Os regimes próprios da Previdência Social são criados, todos eles praticamente, no final dos anos 90. A gente tem um Plano Real enfrentando uma das suas primeiras crises,
o governo o governo federal recorrendo ao FMI em busca de empréstimos, o Brasil enfrentando o debate, então, dos ajustes fiscais, é aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados têm suas dívidas renegociadas, os municípios também, os estados vão ficando impedidos de emitir papéis, então vão tendo os mecanismos de gestão orçamentária cada vez mais restritos. A Lei de Responsabilidade Fiscal define um limite de gastos com o pessoal que vai induzindo a uma separação entre os pagamentos dos ativos dos inativos. Manter ativos e inativos juntos significava estourar os gastos com o pessoal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal e legislações previdenciárias que vão sendo aprovadas ali no contexto do final da década de 90 vão fazendo com que o conjunto dos estados criem regimes previdenciários próprios. Como é que funciona, né? Até o final da década de 90, os trabalhadores, os servidores públicos da ativa e os aposentados constavam da folha de pagamento do Estado. O Estado tinha lá gasto com pessoal, ativos e inativos. Todos eles faziam parte da folha de pagamento do Estado. Não existia uma diferenciação como a que existe hoje, de que os ativos recebem diretamente do Tesouro na folha e os aposentados e pensionistas recebem através de um sistema, de um regime, de um instituto previdenciário próprio, o Alagoas Previdência. Até o final da década de 90, quase nenhum estado do país tinha um regime previdenciário próprio. Isso vai ser criado no final dos anos 90. E quando isso é criado, o que ele traz de novo? Até ali, não havia diferenciação entre servidor ativo e aposentado. Todos eram da folha do Estado. Então não existia esse debate do déficit. Ah, tem um déficit na Previdência. Não existia. Todos eram da folha do Estado. Então, em muitos estados, era comum não ter sequer contribuição previdenciária do servidor e muito menos contribuição previdenciária patronal. Por quê? Porque como todo mundo recebia do Estado, não fazia sentido o Estado cobrar uma contribuição de quem ele próprio estava pagando. E ia continuar pagando quando a pessoa se aposentasse. E não tinha sentido o Estado recolher uma contribuição patronal, porque ele ia recolher uma contribuição patronal para si mesmo, para depois pagar os aposentados. Era tudo parte da mesma folha, tudo diretamente vinculado ao Tesouro. Quando eles criam um Instituto Previdenciário próprio, e esse Instituto passa a ser o responsável por pagar os aposentados e os pensionistas, é que passa a ter essa diferenciação, porque até aí é o seguinte, é como se eu tivesse aqui o Danilo, é meu servidor e eu sou o Estado. O Danilo ganha um salário de R$3.000. Quando ele se aposentar, ele vai continuar ganhando R$3.000. Eu ficar cobrando dele, por mês, 150 ou 300 reais, para vir para o meu bolso, eu tenho que tirar de mim mesmo 300 ou 600 reais, para que no futuro eu pague o Danilo, não fazia a menor diferença. Na prática, eu cobrar uma contribuição previdenciária do Danilo era a mesma coisa que eu diminuir o salário dele. Ah, vai dar uma contribuição de 10%. Significa o quê? Que ele vai receber 10% a menos. Eu vou dar uma contribuição patronal de 20%. O que isso significa? Significa que eu vou estar pagando para mim mesmo 20%. Quando os institutos previdenciários próprios são criados, você passa a ter um ente mediador. Não é diretamente mais o Tesouro que faz o pagamento quando chegar na aposentadoria. É o Instituto Previdenciário. No caso de vocês, é o Alagoas Previdência. Aí você passa a conseguir fazer esse cálculo. Será que o que eu estou arrecadando de contribuição patronal e do trabalhador é suficiente para pagar o conjunto das aposentadorias? Aí você passa a ter uma realidade diferente. Mas qual é o problema? O problema é que lá nos anos 90, quando os sistemas previdenciários são criados, já existiam milhares de aposentados em todos os estados.
Então, os sistemas previdenciários, eles já são criados herdando milhares de aposentados e pensionistas. Mas eles não herdam contribuições desses servidores já aposentados ou já em vias de se aposentar, para que ele tenha uma poupança, para que possa ir ao longo do tempo pagando essas aposentadorias. Ou seja, o regime previdenciário já surge com um desequilíbrio entre o que ele tem de poupança e o que ele tem de obrigação financeira a pagar. Então, quando os regimes previdenciários próprios são criados, o que se define? Se define que o Estado vai ser quem vai garantir as diferenças entre o que o regime previdenciário arrecadar e o que ele vai ter que fazer de pagamento. Por quê? Porque, na verdade, a obrigação de pagar os aposentados não é do Alagoas Previdência, é do Estado de Alagoas. O Alagoas Previdência é o instituto que foi criado para mediar esse pagamento. Isso não é um detalhe, porque é nessa definição que está o fato de que o déficit que eles alegam, ele já era esperado, ele foi produzido quando você cria um instituto que já herda milhares de aposentadorias para pagar e milhares de servidores prestes a se aposentar, sem que esse instituto receba uma poupança. Então, inclusive em muitos estados, sequer havia contribuição patronal, mesmo depois dos institutos previdenciários serem criados. Quando passa a ter contribuição patronal, ela não é o dobro da do servidor, na maior parte dos estados ela é igual ao servidor, e só depois de muitos anos que ela vai passar a ser o dobro do servidor. Por quê? Porque se o Estado contribuísse com o dobro, ele ia estar gastando mais naquele momento. Então o que os estados preferem? Não, vou contribuir com menos, porque eu gasto menos agora e no futuro eu garanto a diferença para que as pessoas recebam suas aposentadorias. Agora, qual é o momento que a gente está vivendo? É o momento que o Estado está falando o seguinte: olha, desculpa, lá atrás eu prometi que ia garantir as aposentadorias, mas agora eu não quero mais garantir, temos que aumentar a contribuição do servidor, temos que piorar a aposentadoria, temos que dificultar a aposentadoria. É o momento do calote. Então, todos os regimes previdenciários próprios são criados com um desequilíbrio estrutural, porque há uma mudança na forma de organização do regime. Ele deixa de ser administrativo e passa a ser de repartição. O que é o regime administrativo? Está todo mundo na folha do Estado, aposentado e pensionista. Todo mundo faz parte da administração. Não faz sentido cobrar contribuição do servidor, ou o Estado dar grandes contribuições, porque em última instância isso é só uma movimentação contábil. No final das contas, quem paga é o Tesouro, e quem receberia as contribuições, caso elas existissem, seria o próprio Estado. Então é tudo uma movimentação, né, formal. Na prática, era o Tesouro que estava mediando tudo. Quando os regimes próprios são criados, a gente passa a ir para um regime de repartição. Ou seja, o servidor contribui para um regime, depois, quando ele se aposentar, ele recebe desse instituto previdenciário. E os servidores que estão na ativa ajudam a pagar as aposentadorias dos aposentados. E no futuro, os novos servidores ajudariam a pagar a aposentadoria dos servidores que atualmente estão contribuindo. Só que fica uma diferença. Por quê? Porque o regime previdenciário foi criado já com vários aposentados. Então, quando a lei foi criada, o que ela previu? Olha, os estados têm que dizer como que eles vão equilibrar essas contas. Porque o número de aposentados só vai crescer e não existe uma sobra de dinheiro. E aí os estados poderiam direcionar novas receitas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, foram direcionados para o Rio de Previdência royalties do petróleo, recursos da dívida ativa, débitos de ICMS. Por quê? Porque são receitas extraordinárias do Estado.
não é aquilo que o Estado conta no seu dia a dia para manter o equilíbrio do seu caixa. É uma receita extra, vincula ao sistema previdenciário para que isso possa compensar aquelas contribuições que os servidores no passado fizeram e foram para o Estado, e o Estado não repassou para o sistema previdenciário, aquelas contribuições que o Estado não fez no passado, mas que vão fazer falta no sistema previdenciário, você vincula outras receitas. Mas, em última instância, isso é muito importante, é obrigação do Tesouro arcar com as insuficiências. Ou seja, em última instância, como o regime já foi criado com um desequilíbrio, é responsabilidade do Tesouro Estadual arcar com as insuficiências. Pode passar. Só que o que acontece? Mesmo com essa obrigação, mesmo com a definição desses repasses, a maior parte dos estados descumpre os repasses, não vincula novas receitas, não cria nenhum mecanismo para superar aquele desequilíbrio estrutural que vem lá de quando o sistema previdenciário se autonomizou com a criação do Instituto Previdenciário próprio e recursos deixam de ser repassados. Lá no estado do Rio de Janeiro a gente fez um levantamento dos recursos que se previu que fossem repassados para o Rio Previdência para evitar o desequilíbrio, quanto não foi repassado? Aí a gente viu crédito da dívida ativa, que estava previsto que fossem para o Rio Previdência, não foram repassados mais de 3 bilhões. Recomposição devida pela antecipação do fluxo dos certificados financeiros do Tesouro. Era um recurso que era para ir para o Rio Previdência, mas o governo do Estado antecipou para gastar e falou, não, eu estou tirando isso do Rio Previdência, mas depois eu vou recompor. E depois não recompôs. Foram 5 bilhões de reais de certificado do Tesouro. Créditos tributários parcelados. É isso. O cara não pagou o ICMS na hora, o empresário tem que pagar depois. O Rio de Janeiro definiu. Então, esse ICMS que vem depois, que vem atrasado, bota para o Rio Previdência para ajudar a ajustar as contas. Só que depois o cara pagava o ICMS atrasado e o dinheiro não ia para o Rio Previdência. Então, nunca se fazia uma poupança no Rio Previdência porque o recurso nunca chegava. Então, o desequilíbrio permanecia sempre. Total da ausência dos repasses foi mais de 10 bilhões de reais. Coisas que estavam na lei, previstas que deveriam ser repassadas e que nunca foram repassadas. Além disso, alguns recursos que por lei deveriam ser repassadas, eles mudaram a lei, tiraram esses recursos do Rio Previdência e depois falaram, olha, agravou o déficit. Claro que agravou, tirou dinheiro do sistema previdenciário, vai faltar. Então, recursos que estavam direcionados ao Rio Previdência e que foram sendo retirados, totalizam também ali mais cerca de 4, 5 bilhões. Isso é importante, por quê? Porque a gente vai vendo que o desequilíbrio foi fabricado. Ele foi fabricado quando os regimes próprios de previdência são criados, porque o regime herda milhares de trabalhadores e não recebe uma poupança para pagar as aposentadorias desses trabalhadores, e ele vai aumentando à medida que repasses que deveriam ser feitos vão deixando de ser feitos. No caso do Rio de Janeiro foram mais de 10 bilhões de repasses que deixaram de ser feitos, que depois, quando a situação de crise econômica do Estado reduziu a arrecadação, se mostrou como um fator fundamental na crise. E aí, o que o Estado começou a querer fazer? Pegar uma parte das receitas que tinham sido direcionadas para o Rio Previdência e securitizar. Aí acho que a gente entra num debate que tem muito a ver com o que vocês estão enfrentando. O que é securitizar? Securitizar é você pegar uma espécie de um empréstimo onde você oferece como forma de pagamento por esse empréstimo alguma receita que você tenha a receber. Lá no Rio de Janeiro, o principal recurso atrelado ao Rio Previdência era o royalties e participações de petróleo. Num determinado momento, os gestores do Rio Previdência falaram o seguinte, olha, nós vamos
securitizar as receitas de petróleo. Vamos fazer uma antecipação dessas receitas. O que é a antecipação? Vocês devem ver quando começam as restituições do imposto de renda, alguns bancos mandam mensagem para a gente: antecipe seu imposto de renda. A securitização é isso, é a antecipação do imposto de renda, só que é a antecipação de outras receitas feita em larga escala. No caso do Rio de Janeiro, isso é feito com o petróleo. Olha, o Rio de Janeiro tem a previsão de receber 80 bilhões de reais em petróleo durante os próximos 20 anos. Os investidores ou os bancos vão dar para o Rio de Janeiro 10 bilhões de reais agora. Em troca, uma parte dessas receitas dos royalties do petróleo vai deixar de ser do Rio de Janeiro e vai passar a ser dos bancos. É uma espécie de um empréstimo, ou seja, você antecipou seu imposto de renda, foi lá no banco: eu tenho 3 mil reais para receber de antecipação. Eu vou no banco e pego 3 mil reais emprestado. Quando a restituição do imposto de renda chegar, ela não é mais minha, ela passa a ser do banco. O banco vai e pega. Isso é a securitização. Só que geralmente o que o banco pega, quando o dinheiro chega, é muito mais do que o banco te dá no momento que ele antecipa. Incidem juros sobre isso. E aí, na verdade, se você tem 3 mil para receber de antecipação, para receber de restituição, o banco não vai te prestar 3 mil. O banco vai te prestar 2.100, 2.200, 2.500. Por quê? Porque ele vai calcular, na prática, com uma taxa de juros alta, quanto vai custar aquele empréstimo que ele vai te fazer. Na prática, é como se fosse um empréstimo. A diferença é que você não dá uma garantia, um imóvel, uma coisa assim. A garantia é uma receita que você tem direito a receber, que passa a ser do banco. Isso é securitização. No caso do Rio de Janeiro, e aí eu peço, Danilo, para passar aqui, no caso do Rio de Janeiro, o que aconteceu foi gravíssimo. O Estado pegou 10 bilhões, não, isso aqui, bom, 10 bilhões deixaram de ser repassados, mas 6 bilhões foram desvinculados do Rio Previdência. Isso fez um rombo de 17 bilhões. Por exemplo, vocês vão lá e descobrem que o governo do Estado não está fazendo repasse patronal para o Alagoas Previdência. Então, o Alagoas Previdência não está conseguindo acumular receitas para, daqui a alguns anos, pagar as aposentadorias. Está sendo só o suficiente para pagar os aposentados de agora, mas não está fazendo a poupança. O que vai acontecer? Daqui a pouco, esse não repasse vai se refletir num desequilíbrio. Aí o que o governo vai falar? Para reequilibrar, tem que arrecadar mais. Para arrecadar mais, tem que aumentar a alíquota. No caso do Rio de Janeiro, foram desviados 17 bilhões de reais, somando o que por lei deveria ser depositado e não foi, e leis que foram mudadas para que menos dinheiro fosse direcionado ao Rio Previdência. Pode passar. Então o rombo foi de 17 bilhões no que a gente chama de descapitalização. São 17 bilhões que deveriam ter feito uma poupança no Rio Previdência e que não foram encaminhados para fazer essa poupança no Rio Previdência. Aí o governo entrou com o quê? Vamos antecipar receitas. Pode passar, por favor. Só que antes de antecipar essas receitas, o governo fez uma coisa que vocês também já fizeram aqui, que é o que se chama de segregação de massas. O que é a segregação de massas? Ela é uma facada no sistema previdenciário. Por quê? O sistema previdenciário foi criado já com desequilíbrio. A gente já viu isso aqui, porque ele já recebeu milhares de aposentados e não recebeu uma poupança correspondente para pagar essas aposentadorias. Então ele já tem ali um desequilíbrio. Mas os servidores que estão na ativa estão ajudando a pagar a aposentadoria dos que já estão inativos.
Só que chega um momento que eles falam o seguinte: olha, está muito desequilibrado, então nós vamos dividir. A partir de agora vamos ter dois fundos. Um para os novos servidores e o outro, que já existe, para os antigos. Os novos servidores vão ter novas regras de aposentadoria. Vão se aposentar pelo teto do INSS. Os antigos continuam lá com seu direito de aposentadoria integral. Então os novos vão para um novo fundo, porque esse novo fundo não vai ter desequilíbrio, vai ser um fundo saudável. Só que quando o governo faz isso, ele quebra o princípio da repartição, que é o de que os novos servidores, com as suas contribuições, vão ajudar a pagar a aposentadoria dos que já se aposentaram. Então o fundo já tinha um desequilíbrio, porque os antigos aposentados foram mandados para o sistema previdenciário sem a poupança correspondente para ajudar a pagar essas aposentadorias. Esse desequilíbrio aumenta. Aumenta por quê? Porque a contribuição dos novos servidores não está mais vinculada ao mesmo fundo dos servidores antigos. Então, o novo fundo não tem nenhum aposentado, só tem gente pagando, e o fundo antigo tem cada vez mais aposentados e cada vez menos gente pagando. Por quê? Porque quem vai entrando de novo no serviço público não está mais vinculado a esse fundo. Com essa decisão, o que os governos fazem? Que o fundo antigo passa a ter um desequilíbrio cada vez maior. Por quê? Porque por mais que haja concurso, por mais que a economia cresça e novos servidores entrem no Estado, toda a contribuição que entrar desses novos servidores não vai ajudar a pagar as aposentadorias dos servidores antigos. Vai para um outro fundo. Um outro fundo que, nesse momento, tem gasto quase zero. Só vai acumular, acumular, acumular. Só que o fundo antigo vai ter um desequilíbrio cada vez maior, porque vai ter cada vez mais gente se aposentando e não vai entrar mais ninguém novo para contribuir nesse fundo. Então, essa segregação que vocês aqui também fizeram, ela gera o quê? Ela gera um novo custo, que novamente quem tem que arcar é o Estado, porque é o Estado que faz a divisão. Então, ela gera o que alguns chamam de custos de transição. Quando você faz uma divisão dessa dentro do regime previdenciário, você já sabe que o fundo antigo vai passar por um desequilíbrio maior. O Estado, então, tem que se preparar para arcar com esses custos de transição. Se o Estado não faz isso, ele está sendo desonesto com seus servidores. Por quê? Porque ele está gerando um desequilíbrio no sistema de aposentadoria desses servidores antigos, sem dizer como que vai resolver esse desequilíbrio. Tem que ter uma expectativa de como resolver esse problema. Então, lá no Rio de Janeiro, se deu em 2012, você aprovou em 2012, os servidores entraram a partir de 2013 e passaram a receber o teto do INSS. Aqui também eu já vi que passaram por um sistema semelhante. Então, os servidores antigos, os servidores do fundo financeiro, vão conviver cada vez mais com o discurso do déficit. Por quê? Porque o déficit é fabricado por uma segunda medida do Estado. A primeira foi criar o Alagoas Previdência. A segunda foi fazer dois fundos diferentes, ou seja, fazer o que a gente chama de segregação de massas. Lá no estado do Rio de Janeiro, isso aconteceu. Destaque de que o senhor Roberto Moisés era, na época, servidor lá, trabalhava lá do estado do Rio, e participou dessas decisões. E o que é curioso? Hoje ele está respondendo a um inquérito lá. Por quê? Porque ele simplesmente não apresentou os cálculos atuariais, os cálculos de impacto, para legitimar essa separação. Não foram apresentadas as contas de o que isso ia repercutir nos dois fundos. Eles simplesmente falaram: olha, isso é necessário, isso é importante, isso vai melhorar, e pum! Separaram os dois fundos e estabeleceram o teto do INSS. Não apresentaram os estudos do que isso se refletiria. Hoje, qual é o cenário que a gente vive? Enquanto o fundo antigo
tem um desequilíbrio enorme, o fundo novo já tem quase R$1,5 bilhão de reais acumulado. Ou seja, desequilibrou. O fundo antigo está pagando cada vez mais gente sem ter receitas suficientes, e o fundo novo só tem 20 aposentados, todos eles aposentados e pensionistas, todos eles em decorrência de acidente, morte, incapacidade por trabalho, porque ninguém ainda tem tempo de aposentadoria no fundo novo, porque é a partir de 2013, então os servidores ainda não podem se aposentar pelo regime previdenciário, e já tem mais de R$1 bilhão em caixa. Então, enquanto de um lado você tem uma poupança crescente, do outro você tem um buraco crescente. Então, o que a segregação de massas faz? O que essa divisão entre fundo previdenciário e fundo financeiro faz? Ela quebra o regime de repartição. Ela quebra com o princípio de que aquele regime previdenciário, para ter equilíbrio, tem um aspecto de solidariedade geracional. Quem está trabalhando agora está ajudando a pagar a aposentadoria de quem já trabalhou. E quem vier trabalhar no futuro vai ajudar a pagar a aposentadoria de quem está trabalhando agora. Quando você separa os fundos, você quebra esse princípio. Então, se não tinha poupança quando foi criado, se agora os novos servidores nem contribuem mais com o fundo dos servidores antigos, da onde vai vir o dinheiro para gerar equilíbrio? Pode passar. Ou seja, mais uma vez, se produz uma situação que induz a produção de déficit nos fundos antigos. Lá no Rio de Janeiro, a maneira de superar isso foi atrelando o petróleo. Sabe qual é o problema do petróleo? Ele é um recurso finito, a arrecadação depende das variações do mercado internacional, ele gera, é uma receita que tem uma certa instabilidade. Por isso ela nem pode ser direcionada diretamente para gasto com o pessoal, mas a lei permitiu que ela possa ser direcionada para a capitalização das aposentadorias. Não é para pagar as aposentadorias daquele momento, é para formar aquela poupança que no futuro os servidores vão precisar. Mas lá no Rio de Janeiro, os royalties nunca ajudaram a formar a poupança. Por quê? Porque quando sobrava dinheiro, olha, tem 500 milhões para repassar de royalties, mas só precisa de 300 milhões para pagar a diferença na folha de aposentados. Os 200 milhões que sobravam, o Estado ia e vrap, pegava para si. Então tinha sempre, estava sempre ali na conta do chá, nunca sobrava nada. Ao nunca sobrar, nunca fazia poupança. Nunca fazendo a poupança, o déficit atuarial vai sempre crescendo. Pode passar. Então, em 2013, eles começaram a querer fazer as antecipações de receitas com royalties. Como eu falei, eles tinham 80 bilhões a receber em royalties para o futuro, né, ao longo dos próximos 30 anos, se estimava em 80 bilhões, só que eles queriam dinheiro naquela hora. É importante as pessoas saberem, em 2013 o Estado do Rio de Janeiro não estava quebrado. Ia ter Copa do Mundo no Rio de Janeiro, ia ter Olimpíada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tinha desemprego, vivia uma realidade praticamente de pleno emprego. O Rio de Janeiro estava batendo recorde histórico de arrecadação, mas mesmo assim, eles resolveram fazer o quê? Uma antecipação de receitas. Resolveram fazer aquilo que eu expliquei do imposto de renda, só que com os royalties do petróleo. Isso não pode se aceitar fazer nunca. Por quê? Porque uma antecipação de receitas significa transferir para o sistema previdenciário uma responsabilidade que não é dele. Se está faltando algum recurso para pagar os aposentados, o Estado tem que garantir, o Tesouro tem que garantir. Se o Tesouro não garante e faz o regime previdenciário fazer uma securitização das suas receitas, o que isso significa? Significa que, além de pagar as aposentadorias, o sistema previdenciário vai ter que passar a pagar juros. Juros e serviços de uma operação financeira. Isso foi o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro. Só que eles queriam fazer uma operação internacional. Só que aí a Secretaria do Tesouro Nacional não autorizou.
Os estados não podem fazer operações no exterior sem autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma operação nacional. Foram no Banco do Brasil, foram na Caixa Econômica e venderam: olha, eu quero antecipar receitas de royalties de participações, vocês têm interesse? Pode passar. Aí eles vão e pegam 3,2 bilhões eles vão, antecipam 3,2 bilhões de receitas com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica dá 2,3 bilhões para o governo do Estado e antecipam 2,57 milhões com o Banco do Brasil. E esse repassa 1 bilhão para o governo do Estado. Não sei se vocês estão entendendo. O Estado pegou 3,2 bilhões que ele teria a receber para o futuro de royalties e participações, mais 2,57 bilhões e antecipou para a Caixa Econômica do Banco do Brasil. E em troca ele recebeu quanto? 3,3 bilhões. Então só nessa operação o Estado está abrindo mão de receber 2,46 bilhões. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo com o Danilo. Danilo tem lá 3 mil reais para receber de restituição do imposto de renda. Só que ele fala: ih, rapaz, estou apertado, será que você pode me antecipar um dinheiro? Eu falo: claro. Você tem quanto a receber? Eu tenho 3 mil. Eu falo: tudo bem, eu compro de você o direito de receber essa restituição do imposto de renda. Só que como você vai receber só daqui a 6 meses, eu, ao invés de te emprestar 3 mil, vou te emprestar 2 mil. Quando eu receber esse 1.000 é a diferença por esse empréstimo que eu fiz. Só que quando o regime previdenciário faz isso, um dinheiro que era para ele receber, ele passa a pagar juros. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o seu desequilíbrio. As suas contas já têm dificuldade para fechar. E você ainda passa a ter que pagar juros. Você está aumentando o seu desequilíbrio. Então, não dá, nenhum regime previdenciário próprio deve antecipar receita. Porque quando ele antecipa a receita, ele está fazendo empréstimo. E ao estar fazendo empréstimo, ele está assumindo a responsabilidade pelo pagamento de juros. Pode passar. E quando ele está assumindo o pagamento de juros, no longo prazo, que é o tal cálculo atuarial, o seu desequilíbrio só está aumentando. O déficit atuarial cresce toda vez que o regime previdenciário próprio faz uma securitização. O déficit atuarial cresce toda vez que o regime previdenciário próprio faz uma antecipação de receitas. Aqui é um desenho de como foram feitas essas operações e esses pagamentos. O Estado pegou lá 3 bilhões e 300 milhões, a taxa de juros, de acordo com o Banco do Brasil, era de 14,57 ao ano, a taxa de juros com a Caixa Econômica era de 3,75, a média era uma taxa de juros de 14,19%. Então, esses bilhões foram emprestados, cobraram um preço caro, uma taxa de juros de 14%. Pode passar. Então, o que o Estado fez depois dessa primeira operação com a Caixa e o Banco do Brasil? E essa segunda operação é importante. Por quê? Porque depois que começa a securitização, o dinheiro que era dos servidores, ele entra na ciranda financeira. Ele passa a fazer parte de empréstimos, de cálculos de juros. No caso do Rio de Janeiro, depois que fizeram a primeira operação, volta um slide, volta um. Vocês veem lá, em 2013, eles pegaram 3,3 bilhões antecipado. Em 2014, já teve que pagar 740 milhões dessa antecipação. Então é isso. Você faz um empréstimo hoje e amanhã você já está tendo que pagar ele com juros. Então, se hoje você já tinha dificuldade para fechar as contas, amanhã você não só vai ter que continuar pagando todas as contas que você já tinha, mais o empréstimo e mais os juros do empréstimo. Então, em 2014, já teve que pagar 740 milhões. Em 2015, também. Quando chega em 2016, já tem que pagar quase 1 bilhão, 995 milhões.
por aquela antecipação. 2016, de novo, mais quase 1 bilhão. Aí o que acontece? O Estado do Rio de Janeiro chega em 2014 e fala aí, não tem como pagar esses 738 bilhões. Vai fazer o quê? Vou antecipar mais receitas. Aí vem as operações seguintes, pode continuar. Aí vai e faz uma operação internacional, num paraíso fiscal. Delaware é um estado americano conhecido por ter regras fiscais mais frouxas, menos controle sobre movimentações financeiras. O estado do Rio de Janeiro pegou as suas receitas de royalties, participações e foi fazer uma operação de antecipação no mercado externo. Por que no mercado externo? Ah, porque lá os juros são menores, eles disseram. Lá nós vamos ter mais facilidade. Só que só a operação, né, tinha 60 empresas envolvidas para fazer essa operação no exterior. Só o pagamento dessas empresas era mais de 50 milhões de reais por ano. Fora imposto sobre operação financeira, fora outras despesas que foram sendo assumidas. E para fazer essa operação no exterior, o Rio de Janeiro teve que criar duas empresas. Uma no exterior, que é uma trust, né, não é exatamente uma empresa, é uma trust, é uma figura que não existe exatamente dessa forma no Brasil, que é a Rio Oil Finance Trust, que é quem vai oferecer para os investidores aquela receita que o Rio de Janeiro tinha a receber. E a outra é a Rio Oil, que é uma empresa ligada ao Rio Previdência, para que o Rio Previdência possa fazer essas operações. Aqui no estado de Alagoas, vocês já tiveram a criação de uma empresa vinculada também ao Alagoas Previdência, com o objetivo de quê? De fazer essas operações financeiras. Em última instância, o que está acontecendo? O direito à aposentadoria de vocês está indo num caminho de que ele vai entrar no mercado financeiro. De que forma? Eu ainda não consegui entender, ao que parece, vocês também ainda não têm clareza de como é que vai ser isso. Mas o que está acontecendo é isso, eles estão criando a perna para que o que deveria ser a poupança para a aposentadoria dos servidores de Alagoas possa ser introduzido na dinâmica do mercado financeiro. Pode passar. Duas observações importantes sobre o que a gente já viu na CPI. Primeiro, que dentre as empresas que estruturaram essa operação, tem uma que se chama Planner Trust. Ela é simplesmente uma empresa ligada a um dos doleiros que foram um dos fios da meada do esquema de corrupção que foi desvendado pela Lava Jato, né? Então, a Planner Trust é uma das empresas que estruturou essas operações, junto com esses atores, dentre eles o Roberto Moisés, que atualmente está aqui, e a Planner Trust é uma das empresas investigadas na Lava Jato. E a outra coisa é que foi feito um contrato de mais de 1000 páginas em Delaware, e esse contrato nunca foi traduzido para o português. Os governantes do Rio de Janeiro assinaram um contrato, que vocês vão ver na sequência, chegou a mais de 10 bilhões de reais, sem nunca ter visto esse contrato traduzido. Pode passar. Criaram a Rio Petróleo. A Rio Petróleo, já falei, né, essa que tem correspondência com essa empresa que vocês criaram aqui. Todo aquele empréstimo que tinha sido pego junto à Caixa Econômica e o Banco do Brasil foi refinanciado, e aí se fez uma operação de um vulto ainda maior. Pode passar. A Rio Petróleo foi a empresa que intermediou a relação com a Rio Oil Finance Trust, que foi quem, lá em Delaware, vendeu os ativos do Rio Previdência. Como é que funcionou? A Rio Oil, junto com o Banco do Brasil, BB Securities, e um banco francês, chamado BNP Paribas, chegaram lá em Delaware e ofereceram: olha, gente, o Rio de Janeiro tem 80 bilhões a receber em petróleo. Eles estão oferecendo que quem quiser comprar o direito de receber esse dinheiro a uma taxa de juros X, é só comprar aqui, fazer investimento aqui. E aí, inicialmente, eles já tinham feito 3,3 bilhões com Caixa e Banco do Brasil, fizeram mais 5,3 bilhões em 2014.
Só que essas despesas, que eram de 8,6 bilhões, passaram a ter um custo de 19,37 bilhões. Então, aquele buraco, que no início era de 2,3 bilhões, já em 2014, passa a ser de mais de 10 bilhões. A diferença entre os 8,6 bilhões que foram pegos emprestados e os 19,37 bilhões que vão ter que pagar. Ou seja, nessa brincadeira de securitização, de antecipar receitas, o desequilíbrio do Rio Previdência aumentou 10 bilhões logo de cara, ainda em 2014. Pode passar. Aquilo aí é o cálculo. Pegou 8 bilhões, vai ter que pagar 19 bilhões. Isso logo de cara, né, 2014. Dentro desses 19, o que está incluído? Os juros, o pagamento dessas 60 empresas que fazem parte da operação, imposto de renda, IOF, que no Brasil não se paga, retenção para os investidores. Eles dizem que não é um empréstimo, porque empréstimo tem que dar uma garantia. Por exemplo, eu vou pegar 100 mil emprestado e vou dar minha casa de garantia. Isso é um empréstimo, a garantia é a minha casa. Nesse caso, o que eles dizem? Não é empréstimo, porque não tem garantia. É uma antecipação de receitas. Você está vendendo o direito de receber um dinheiro que você tem a receber. Não seria um empréstimo. Só que nessa operação internacional, nesse contrato em inglês que o governo assinou sem nunca ter lido, previa que para dar mais garantia aos investidores internacionais, uma parte do dinheiro emprestado nunca ia chegar a quem está pegando o empréstimo. Desde o início ia ficar numa conta retida, que é para garantir, caso o Estado tenha dificuldade de pagar os juros, os investidores já vão ter essa parte do dinheiro aqui. Ou seja, é como se Danilo me falasse o seguinte: Flávio, você me empresta os 2 mil, em troca de receber os meus 3 mil, eu falo, eu te empresto. Você passa a me pagar quando vier o seu imposto de renda. Mas, para garantir, deixa 500 comigo. Aí, ao invés de pegar 2 mil, ele pega 1.500. Mas vai pagar em cima de 2 mil. Por isso, ele vai ter que me pagar os 3 mil. Foi isso que aconteceu, né? O Rio Previdência, né, pagava em cima de 10 bilhões, tendo na prática, efetivamente colocado no bolso, só 8,6 bilhões. Pode passar. Isso é como se estruturava o processo. O Rio Previdência tinha vendido o direito de receber royalties e participações para a Caixa Econômica do Banco do Brasil. A Caixa Econômica do Banco do Brasil venderam esse direito para a Rio Petróleo. A Rio Petróleo repassou para a Rio Oil e a Rio Oil vendeu em Delaware para quem quis comprar os papéis e se tornar de fato os credores do Estado do Rio de Janeiro. Então pode passar. Ou seja, é uma operação que, depois que você faz o primeiro processo de securitização, você entra numa dinâmica sem fim. Porque quem comprou aquele direito de receber pode vender para terceiros. E terceiros podem vender para outros terceiros. Você perde completamente o controle de quem, de fato, está contratualizado com você. Pode passar. Então, só explicando, né, a operação teve custos administrativos altíssimos. Quando se, por exemplo, escolheu fazer no exterior, se assumiu que ia ter que pagar a alíquota de 15% de imposto de renda sobre os juros pagos, ia ter que pagar IOF, ia ter que pagar essas, né, mais de 50 empresas envolvidas na operação. Pode continuar. A operação era no mercado estrangeiro, então ela era regida por regras internacionais. O contrato era um contrato desproporcional. Ele previa o seguinte: olha, para garantir para os investidores segurança, o Rio de Janeiro tem a receber 80 bilhões. Se por acaso tiver alguma mudança que faça reduzir o que o Rio de Janeiro tem a receber, a taxa de juros vai aumentar.
Mas se tiver um aumento no que o Rio de Janeiro tem a receber, aí você pensa, as taxas de juros vão diminuir. Não muda nada. O contrato é um contrato desequilibrado. Se reduz o que o Rio de Janeiro tem a receber de petróleo, aumenta os juros para dar mais segurança para os investidores. Mas se aumenta o que o Rio de Janeiro tem a receber, e aumenta a segurança para os investidores, não reduz a taxa de juros. Por quê? Porque os investidores não querem, e essas são as regras contratuais. O que aconteceu? Teve a redução na taxa de petróleo, no preço do barril. O contrato entrou em waiver, entrou em default. O que é o default? O default é quando o contrato entra em risco. Olha, o contrato está virando um contrato de risco porque está caindo o preço do petróleo. Então o que vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros em 2%. Aí os governantes do Rio de Janeiro, desesperados, correndo e falaram: não, peraí, não pode considerar que o contrato está em risco, porque senão eu não vou poder fazer novas operações. Então eu pago para vocês não considerarem o contrato em risco. Então foram e botaram mais 1% de juros. Hoje, esse contrato tem a taxa de juros mais alta do mundo. A gente não conseguiu encontrar nenhuma operação financeira internacional que tenha uma taxa de juros tão alta quanto essa do Rio de Janeiro. Chega a quase 10% de taxa de juros em dólar. O juro nos Estados Unidos gira ao redor de 0%, 1%. Essa operação financeira paga quase 10%. É uma taxa de juros reais de mais de 9%. É um absurdo, não existem outras operações. Mas depois que começa a financiarização, você não tem controle. O dinheiro da Previdência, ele é um dinheiro para pagar a aposentadoria, a pensão, quando a gente chega num momento da vida que a gente não tem mais condições de trabalhar. Não pode ser colocado em operações financeiras que tem um risco. Porque depois que é colocado, você não sabe como vai terminar. No caso do Rio Previdência, esse processo foi fazendo com que os juros aumentassem, chegou a taxa de juros mais alta do mundo, e agora, como é que ficou a realidade? Pode passar. A taxa de juros aumentou, aquele valor inicialmente que estava previsto para ser pago se multiplicou. Então, agora, em 2019, por conta daquele dinheiro que o Rio Previdência pegou lá atrás, o Rio Previdência ainda tem que pagar 18 bilhões. Pegou 10 bilhões emprestado, já pagou mais de 11, e ainda tem a pagar para o futuro mais 18 bilhões. O que é isso? O déficit atuarial do Rio Previdência só cresceu com essa operação. Por quê? Porque ao invés do Estado cumprir o seu papel constitucional, que era o Rio Previdência está com dificuldade para fechar as contas, eu pago a diferença. O que o Estado fez? O Rio Previdência está com dificuldade de pagar as contas, antecipa a receita. O que o Rio Previdência fez? Foi no mercado internacional e fez uma operação de securitização. Qual foi o resultado disso? O rombo do Rio Previdência aumentou mais de 20 bilhões. O que eles fizeram então? Penalizar os servidores. Mais dificuldade para se aposentar, mais tempo de trabalho, sobretaxa. Tentaram aprovar lá no Rio de Janeiro uma contribuição previdenciária de 22%. As categorias hoje no Rio, acabou que a gente conseguiu derrotar, aumentaram para 14%. Mas agora vocês imaginem, você aposentado, pensionista ou você servidor, paga 11%. Está há 5 anos sem nenhum reajuste. De repente a sua contribuição passa a 22%. O que é isso? É um confisco. É um confisco de 11% do seu salário. Lá no Rio de Janeiro, o que criou a necessidade de arrecadar mais foi isso aqui, ó. Fizeram uma operação financeira com o dinheiro dos aposentados, criaram um rombo de quase 20 bilhões de reais. Pode passar, Danilo. Então, isso aí é a discriminação, né, de quanto é que vai ter que pagar. No final das contas, o total a ser pago vai chegar a 31 bilhões. O Rio, para pegar 10, o Rio Previdência vai ter que pagar 31. Né? Essa é a diferença, esse é o buraco que criaram com a operação de securitização. Isso aqui é a projeção de quanto vai ser pago.
Pode passar, né? Síntese geral, para captar 10 bilhões, se pagará 31 bilhões, uma diferença de 21 milhões de reais. O processo de oneração gerou um rombo, né? Oneração é o quê? Só para vocês entenderem. Oneração é aquilo que eu falei lá no início. O dinheiro destinado ao Rio Previdência que não foi destinado. Deixaram de passar 17 bilhões para o Rio Previdência. Deixando de pagar os 17 bilhões, dinheiro do petróleo, dinheiro do ICMS, dinheiro da contribuição patronal. Ao deixarem de pagar isso, induziram o Rio Previdência a fazer uma operação. Essa operação deu mais um prejuízo de 21 bilhões. Então, no final, o rombo que produziram no Rio Previdência foi de 38 bilhões. 17 que deixaram de repassar, mais 21 de custos da operação financeira que só foi feita porque tinham deixado de repassar os 17. Então, o que é fundamental quando a gente olha para o regime próprio da Previdência? É fundamental que todas as receitas que estão associadas ao fundo sejam repassadas. É sagrado. O Estado não pode não pagar a contribuição patronal e dizer que vai pagar depois com juros. Porque ele não vai pagar. E isso vai entrar como cálculo que aumentar o déficit. No projeto de lei que está tramitando aqui, eu vi o parecer da Procuradoria também, está lá previsto. Se o Estado não repassar a sua parte patronal, ele vai pagar a correção monetária mais 0,5% por mês. E uma multa de 2%. Não pode. Tem que estar na lei que o governante que não repassar está cometendo crime de irresponsabilidade. Tem que ficar inelegível. Que o gestor previdenciário que fizer isso, que não repassar, o gestor público, ele tem que ser exonerado automaticamente. Porque ao não fazer o repasse, o que ele está fazendo é comprometer as aposentadorias. E assim, a gente está fechando agora a nossa CPI, a gente viu que o desenho da crise lá foi feito conscientemente pelos gestores, foram deixando de fazer repasse, isso foi apertando a situação do Rio Previdência. Quando apertou, eles inventaram as negociatas financeiras, fizeram a securitização, fizeram um contrato no exterior, em dólar, com risco cambial, com taxas de juros altas, um contrato desequilibrado, que não pode ser fiscalizado. Hoje a gente quer romper esse contrato. O Estado não pode. Se o governo do Estado hoje decidisse não pago mais, ele não pode. Porque, por lei, o dinheiro do rol de participação, antes de chegar no Rio de Janeiro agora, chega na mão dos investidores. Um contrato lesivo. Por que é lesivo? Aquela situação que fez os juros aumentarem lá, que foi a queda do barril do petróleo, já está para trás. O barril do petróleo voltou a crescer. Só que o valor dos juros não desce mais, porque o contrato era um contrato lesivo. Uma vez que o juros sobe, porque o valor do barril do petróleo diminuiu, os juros não descem mais quando o valor do barril do petróleo volta a subir. Quem está pagando esse contrato desequilibrado? Os aposentados, os servidores públicos do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já viu que teve muita gestão temerária, assinaram um documento internacional sem tradução, assinaram um documento, um contrato que não respeitava o princípio da economicidade, era um contrato ruim, lesivo aos cofres públicos. A gente está tentando encontrar fundamentos para mostrar de que há também uma gestão fraudulenta, além de uma gestão temerária, ou seja, além de ter sido uma gestão mal feita, a gente acredita que ela foi mal feita intencionalmente. Ou seja, além de ter gestão temerária, a nossa avaliação é que tem gestão fraudulenta, que fizeram aquilo com objetivos específicos de desviar recursos. Isso é o que a gente está agora na fase de buscar reunir as evidências. Não é fácil, porque quando eles fazem uma operação dessa no exterior, não tem transparência, não tem controle, não tem capacidade de fiscalização. Então essa lógica da securitização ela é tremendamente cruel, porque passa a ter uma empresa que tem direito de fazer negócio em nome do Estado, só que essa empresa não é fiscalizada como o próprio Estado é fiscalizado. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não tinha
e ainda não tem diversas informações fundamentais para entender a operação. Por quê? Porque a operação saiu das mãos do Estado. Foi para Rio Petróleo, que foi para Rio Óleo, que foi para Delaware, e acabou. Né? Acabou aí? É o último. Bom, então, essa é a apresentação, isso é o que aconteceu no Rio de Janeiro, isso que eu queria partilhar com vocês. Tem algumas estratégias que são muito importantes vocês seguirem para buscar fortalecer o sistema previdenciário próprio. Primeiro, tem que ter transparência. Não pode ter mudança sem dizer em que essa mudança vai implicar. Quando fizeram a divisão aqui em 2 fundos, mostraram qual ia ser o custo de transição para o fundo antigo, disseram como que esse custo de transição ia ser pago. Agora querem fazer novas regras. Estão dando transparência? Tem cálculo atuarial? Existe alguma receita, além da contribuição do trabalhador e da contribuição patronal, que esteja associada ao Alagoas Previdência, para ajudar a reequilibrar o Alagoas Previdência? Tem uma receita que a gente tem defendido que todos os servidores têm que lutar para que essa receita seja destinada para o seu sistema previdenciário. É a receita do imposto de renda. Eu não sei se vocês sabem, mas quando um servidor público paga imposto de renda, esse imposto de renda que ele paga não vai para a União. Esse imposto de renda vai para o Estado. É uma fonte de receita do Estado. A gente, por exemplo, no Rio de Janeiro está lutando para que o imposto de renda que o Estado recebe, correspondente ao que os seus servidores pagaram, que esse imposto de renda vá para o Rio Previdência. Acho que essa é uma luta aqui também. Vocês estão nesse processo aqui, vocês têm que conversar com os deputados que vocês têm relação, para eles fazerem uma emenda para que o dinheiro do imposto de renda de vocês seja destinado para o Alagoas de Previdência. Por quê? Essa é uma receita que o Estado só tem porque tem servidor. Se o Estado está com dificuldade de pagar a aposentadoria do servidor, que trabalhou para ter direito àquela aposentadoria, que garantiu escola, que garantiu saúde, que garantiu acesso à justiça, nada mais justo do que ele pegar uma receita que está vinculada a esse servidor e colocar no seu fundo previdenciário para gerar maior equilíbrio. Com isso, o imposto do servidor ajudando a pagar a própria aposentadoria do servidor. É justo. É justo que ajuda a equilibrar as contas. O que não é justo é o Estado permanentemente fazendo mudanças no sistema de aposentadorias que geram desequilíbrios nesse sistema de aposentadorias e depois querer que os servidores paguem a conta desse desequilíbrio. Não dá para aceitar. O que a gente está vivendo no Brasil hoje é um processo criminoso de empobrecer trabalhadores e trabalhadoras na velhice. Não dá para aceitar. Temos que estar vigilantes. É o povo que vai pagar? É o povo que vai pagar com o aumento de imposto sobre o consumo? Esse desequilíbrio todo que está aí, é o povo que vai pagar com o aumento de imposto sobre o consumo? Não vai ser pago, porque se não for por redução ou por esses alinhamentos, quem vai pagar sou eu, cidadão. Os cidadãos aqui todos Não, isso é uma falsa ideia. Você quando trabalha, você tem dinheiro. Claro, vai abrir para o debate. Mas essa é uma falsa ideia. Porque o que nos dá o direito à aposentadoria é o nosso trabalho. Não tem nenhum servidor público que se aposente porque ficou na rede tomando água de coco. O servidor público que se aposenta, porque trabalhou 30 anos, trabalhou 35 anos, vai ter que trabalhar 40 anos agora para se aposentar. É direito dele receber a aposentadoria. Não pode ser transferido. Só tem escola funcionando hoje porque tem servidor público lá para dar aula. Só tem hospital funcionando porque tem servidor público lá trabalhando para garantir saúde para as pessoas. Só tem justiça funcionando. Pessoas só podem ir lá abrir um processo, ir na delegacia fazer um registro porque foi roubado, porque foi agredido. Só tem polícia porque tem lá servidor trabalhando. Tem delegado, tem cabo, tem soldado, tem sargento, tem inspetor, tem professor, tem cozinheiro nas escolas, tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Só existem direitos sociais, só existe justiça porque existe servidor. Não dá para chegar e falar assim agora que o servidor está velho, que se vire. Porque nós, cidadãos, não queremos pagar. O servidor também é cidadão, o servidor é trabalhador, o servidor contribuiu, tem direito. O que a gente está mostrando
é como os governantes vão transferindo a responsabilidade da aposentadoria para o próprio servidor quando ele vai chegando na velhice, e com isso vai alimentando essa visão que é falsa. Ah, os servidores estão ganhando muito e por isso é que o dinheiro do cidadão está sendo mal destinado. Isso é uma ideia falsa. O servidor trabalhou, o servidor contribuiu, o servidor tem direito à aposentadoria para